Olá, eu sou Maurício Vilar, diretor de comunicação aqui do Sindiguarda São Paulo. Estamos começando mais esse programa Fique por Dentro. O Márcio vai dar alguns recados para você. É isso aí, Vilar. Então, o recado é que hoje o nosso programa ele não ficou mais curto, ele ficou, acho que talvez até um pouco mais extenso, porque ele está num formato diferente. Nesse programa, a gente vai apresentar apenas os blocos Consciência Política. Nós estamos recebendo aqui dois candidatos amigos, né? O Ari Friedenbach, que já foi vereador na cidade de São Paulo, todo mundo conhece, já conhece a história do Ari Friedenbach, está se recandidatando, veio nos visitar aqui na sede. E o Pedro Horta que tem uma história no governo federal, na gestão Bolsonaro, foi ministro da Cultura na gestão Bolsonaro, e tem uma ligação com o sindicato aqui, porque ele faz um trabalho técnico para o sindicato, também veio nos visitar, e é uma entrevista que você pode até ver, o Vilar, que vai dar um pouquinho mais extensa, Sim. porque ela é muito técnica. Exato. Ele é um camarada que ele sempre trabalhou na área técnica da administração pública. Então, Sim. ele explica o que é orçamento, ele explica como fazer, como compor. Então, é um formato diferente, mas vai ser muito, muito enriquecedor para você que nos assiste. Exato. Deixa eu dar um recado aqui, Marcelo. Claro. Você vai comentar, você vai curtir e, obviamente, né, vai se inscrever no canal. Fique por dentro. Bom, estamos começando o bloco Consciência Política e na data de hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o nosso eterno vereador Ari Friedenbach, com o qual nós temos uma dívida muito grande de gratidão, porque no mandato de vereador do Ari Friedenbach nós tivemos um divisor de águas na cidade de São Paulo. Foi quando a Câmara Municipal começou a destinar emendas diretamente para a Guarda Civil Metropolitana. Ari Friedenbach, seja muito bem-vindo ao Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo, a Casa do Trabalhador da Guarda Civil, e faça um cumprimento para os nossos colegas que estão nos assistindo. Bom, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui no Sindiguardas e poder conversar com toda a nossa GCM. Acho que a gente tem importantíssimos temas aqui para discutir, relembrar um pouquinho do que foi o meu mandato, de tudo que eu fiz pela Guarda e do que a gente vai fazer no futuro. Então, acho que a gente tem um momento histórico aqui. É isso aí. Ari Friedenbach já conhece a casa, já esteve conosco aqui no Sindiguardas SP. Aliás, tanto o Ari tinha um trânsito muito fácil aqui na sede do Sindiguardas, como nós também tínhamos no gabinete do Ari. Era muito comum a gente estar lá, a diretoria, no gabinete, conversando com o Ari sobre os projetos de lei, sobre emenda, sobre orçamento, né, Ari? E eu falo que foi divisor de águas porque, sendo sincero, Ari, antes daquela gestão, a gente não ouvia falar de emenda destacada direto para a Guarda Civil Metropolitana. O senhor teve a responsabilidade da construção lá do nosso estande virtual na Academia de Formação em Segurança Urbana. Então, para a gente, aquilo ali foi... O senhor foi o precursor de um movimento que hoje a gente vê que tem mais vereadores, que se dedicam mais à Guarda Civil Metropolitana, mas quem foi lá subir no palanque e falar Guarda Civil Metropolitana foi no mandato 2013 e 2017, foi Ari Friedenbach, né? Ari, aqui a gente tem uma pauta que a gente traz aqui para os candidatos a vereador. Eu sei que o senhor é candidato a vereador, né? Por força da disposição legal da lei eleitoral. A gente não pode falar do número do senhor, não pode falar da legenda, mas a gente pode te entrevistar para falar de Guarda Civil Metropolitana, né? E na condição de pré-candidato, o senhor já conhecendo a Guarda Civil Metropolitana, eu acredito que essas pautas serão até tranquilas, né? Vamos começar com a primeira, que é o orçamento. A gente pergunta para todo mundo sobre orçamento. Hoje, a Guarda Civil Metropolitana, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, ela empenha cerca de 1% do orçamento do município. 1 bilhão e um pouquinho, 100 e poucos milhões e tal. A nossa pauta é que esse orçamento chegasse a 3%, quiçá 5%, para se equiparar com cidades da Grande São Paulo, né? Como, por exemplo, cidades aqui, circunvizinhas nossas, que empenham 5% do orçamento da municipalidade. Então, essa é uma pauta nossa. O que o senhor pensa sobre esse aumento do orçamento para a Secretaria Municipal de Segurança Urbana? Bom, o aumento do orçamento, do investimento na nossa Guarda Civil é fundamental. Nós estamos falando, todos os candidatos agora resolveram falar de ampliar o efetivo da Guarda, e para isso a gente precisa de investimentos muito grandes. Para que a gente precisa de investimentos? Não é só uniformes, não é só equipamentos. A gente tem, especialmente, e esse é um tema que eu quero destacar, é investir muito na formação dos nossos guardas, na reciclagem dos nossos guardas, para que a gente tenha uma Guarda Civil muito grande. A gente tem hoje em torno de 7 mil membros da nossa Guarda, a gente quer que chegue no mínimo a 14, mas para isso a gente precisa ter uma excelente formação. Então, um dos meus assuntos
mais importantes, se Deus quiser eleito, é tratar do centro de formação da nossa guarda. E o centro de formação da guarda é algo que tem que ser olhado com a maior atenção, com o maior carinho. O investimento tem que ser enorme na formação dos nossos guardas, para que eles saiam para as ruas em condições de poder atender a população. No meu mandato passado, eu investi R$ 400 mil para a instalação do stand de tiro virtual. Na época, único no país, um equipamento extremamente importante para a preparação dos guardas, com um custo baixíssimo, porque não há utilização de munição. Real. E, no entanto, eu estou estarrecido de saber que esse stand de tiro está parado por falta de manutenção, uma manutenção ridícula que precisa ser feita, um custo baixíssimo. E eu entendo isso como uma absurda falta de respeito com os guardas civis que precisam desse equipamento para treinar, para irem para um momento de estresse mais preparados, para poder encarar situações difíceis, e com a população que gastou R$ 400 mil, investiu R$ 400 mil para esses guardas terem condições de treinamento, e esse equipamento está sem funcionar. Desativado. É um absurdo desativar um equipamento dessa importância, com esse custo elevado de investimento, e parar uma coisa dessa, e a gente ter um centro de formação que está formando somente marchadores. Isso é absurdo. Nós precisamos ter um centro de formação que prepare os nossos guardas para atender a nossa população. Nós precisamos cuidar dos nossos guardas para que eles possam cuidar de nós. É isso aí, Ari. Bom, falando já no centro de formação, esse também é um tema recorrente que a gente sempre trata também com os candidatos. A gente utiliza como exemplo uma estrutura igual a do CEL. O CEL, assim, ele é uma referência em educação porque é um prédio que comporta todas as funcionalidades da educação, né? Então, a gente tem acesso à cultura, teatro, essas coisas tudo dentro do CEL. Uma estrutura de CEL custa R$ 60 milhões. A gente pensa numa academia de formação com um custo aproximado de R$ 60 milhões para a gente sair do puxadinho. Para a gente colocar uma academia de formação com estrutura de atividade física, com estrutura de natação, porque tem curso de ambiental que precisa saber nadar, com o stand virtual, que, como o senhor falou, é importantíssimo. A Guarda Civil Metropolitana realmente foi pioneira em ter o stand virtual. Naquela época, eu lembro que muitos municípios circunvizinhos faziam treinamento aqui no stand virtual, porque realmente é uma tecnologia que é importante para o uso policial. Então, o que o senhor pensa assim? O senhor acha que é compatível fazer uma estrutura de academia de formação em segurança urbana para formar guardas, mais ou menos assim, no molde que é feito um CEL para a educação? Então, o que eu defendo é mais do que um CEL. Nós precisamos ter uma estrutura de um CEL para a formação dos nossos guardas, que nós tenhamos uma estrutura com pedagogos, com convênios de universidades, para dar estrutura, formação, para que os nossos guardas saiam com um nível universitário, não com uma formação básica de um guarda para atender a população. Nós precisamos e queremos muito mais do que isso da nossa guarda. E é possível, né, Ari? É possível, é factível, né? Nós temos, sim, grana para fazer isso. Dinheiro não é esse problema, é vontade política e interesse de fortalecer de verdade a nossa guarda. De agora a nossa guarda fazer importantíssimo, me faltam até palavras para dizer quão importante é esse trabalho comunitário, preventivo que a guarda tem como fazer, tem que fazer, e é o que a população mais almeja. Aí a gente sai daquele puxadinho que o senhor conhece bem. É, que não passa de um puxadinho, a gente precisa ter uma estrutura que, inclusive, os guardas possam levar suas famílias nos finais de semana, assim como funcionam os CELs, para atender não só o guarda, atender a família do guarda, por que não? Muito bom, muito bom. Ari, a gente também entra num tema recorrente, que é contratação. Hoje, a Guarda Civil Metropolitana tem um efetivo aproximado de 7.300 servidores, mas a nossa lei permite que tenha 15 mil. A Lei 16.239, ela cria cargos e ela permite que tenha 15 mil. O senhor é a favor ao crescimento do efetivo da Guarda Civil Metropolitana? Eu acho que não é uma questão de ser a favor, é uma questão de necessidade. São Paulo tem um efetivo ridículo na proporção da nossa população. Nós estamos falando de uma cidade de quase 12 milhões de habitantes, em torno disso. Então, se você dividir 7 mil por 12 milhões, a gente tem um número irrisório de guardas por habitante. É urgente que nós ampliemos essa guarda. Infelizmente, nosso centro de formação, aquele tal puxadinho, não consegue formar muitos guardas, então a gente precisa ampliar a capacidade de formação, e bato sempre na tecla. A qualidade dessa formação. Não, assim, é preocupante a gente falar só em duplicar o número do efetivo sem
uma excelente formação. Eu tenho muito medo de a gente formar maus guardas para irem para a rua sem condições, sem preparo, sem a tranquilidade, sem o respaldo. Então, é fundamental qualidade nessa formação e é fundamental, no mínimo, dobrar o efetivo da Guarda. Uma cidade como São Paulo tem demandas gigantescas e a Guarda tem uma função fundamental: cuidar da população, fazer um policiamento preventivo, que não adianta a gente enxugar gelo, apagar incêndio, a gente tem que tentar não deixar pegar fogo. Por exemplo, no policiamento escolar, não é, Ari? Ó, vou te interromper. Policiamento escolar é fundamental. A gente não pode ter uma escola sem guarda municipal na porta. Assim, e tem que ser aquele guarda, como era quando eu era jovem, que a gente conhecia o guarda, sabia quem é, ele é um parceiro, ele é um conhecido, ele é amigo da população. A mãe vai buscar o seu filho, sabe quem está lá na porta. Chama pelo nome. Chama pelo nome, exatamente. Isso faz toda a diferença para o guarda, para a população, para o entorno, para o meliante que pensa em fazer alguma coisa ali. Assim, esse trabalho preventivo é tudo de bom, é fundamental, é o que nós mais precisamos para uma cidade mais humana. Muito bom, Ari. E, assim, como todos podem perceber, o Ari já vestiu a nossa camisa da PEC 57, é uma pauta que a gente defende em Brasília, que é uma PEC que visa dar segurança jurídica às guardas municipais e, ao mesmo tempo, nos inserir na regra previdenciária das demais polícias. Então, a gente tira a guarda municipal do parágrafo 4º, joga lá para o caput, entra num dos incisos, né? Acho que inciso 7º lá do caput, e, ao mesmo tempo, insere a gente lá no artigo 40 para dar a aposentadoria que as outras polícias têm, né? Que eu não vou nem dizer aposentadoria policial, vou dizer que é uma aposentadoria justa, porque não é possível um policial se aposentar com 65 anos de idade. Se o senhor já vestiu a camisa, quer dizer que o senhor apoia a PEC? Bom, não tenho a menor dúvida de que todas essas colocações que você fez em relação ao PEC são fundamentais. A gente sabe que um guarda que vai para a rua, que está na rua mesmo, o peso do equipamento, o sol, o cansaço, o estresse físico dele é enorme, fora que a função nem se fala. A aposentadoria dele tem que ser realmente atendida por essa PEC, isso é o óbvio, é fundamental, é uma questão de humanidade. Sim. Então, eu acho que é fundamental a gente debater esse tema da PEC, é um assunto latente, importante, vai contemplar, trazer justiça, mas, por outro lado, assim, eu gostaria que a gente voltasse a debater esse tema depois das eleições, que, infelizmente, eu, como vereador, vou poder... Sim. Assim, se eleito, a gente consegue ajudar Conversar. politicamente, os canais se abrem, é evidente, mas é algo que a gente vai ter que, Fazer. depois de eleito, Sim. poder Sim. fazer um trabalho efetivo, e aí eu me entrego, como sempre me entreguei à Guarda, para poder ajudar em todas as demandas que forem possíveis. Como você falou na abertura, meu gabinete sempre foi aberto para a Guarda e não vai ser diferente. Justamente, Ari. As perguntas que a gente faz para os demais candidatos, a gente já fez, né? Então, você já respondeu as perguntas com aquilo que a gente esperava mesmo de resposta. Nesse texto, agora nesse contexto, Ari, a gente vai deixar a liberdade para você falar um pouco sobre como foi o seu mandato. Eu sei que você teve uma participação muito mais que especial na criação que a gente chama hoje de DEMAS, Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais, que é a Ronda Guardia Maria da Penha, né? Então fala um pouco, Ari, para as pessoas que não te conhecem ainda, a gente tem bastante integrante novo na Guarda Civil Metropolitana, para as pessoas que não te conhecem ainda e para as pessoas que te conhecem, sobre aquilo que o Ari defende e defendeu e pretende defender aqui na Câmara Municipal em relação às guardas municipais. Bom, eu teria muita coisa para falar aqui para vocês. Uhum. Primeiro, do meu mandato, um dos programas, dos projetos que eu tenho o maior orgulho, que eu acho da maior importância, eu trouxe para São Paulo, e eu encho a boca para falar, eu trouxe para São Paulo a Ronda Guardia Maria da Penha. Na época, quando eu era vereador, eu procurei o prefeito Haddad, foi uma ideia que eu vi que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, e sugeri a ele para a gente trazer, e imediatamente o Haddad pôs em prática como um projeto na época, não existia ainda essa Inspetoria da Mulher, Defesa da Mulher, mas esse programa que começou na região central na época, zerou a reincidência de violência doméstica. Então, esse programa é, para mim, uma menina dos olhos e que a gente tem que fazer ele crescer
muito. A cidade inteira precisa desse trabalho. É super importante. Eu, no meu mandato, mandei quase 4,5 milhões em valores, em emendas parlamentares para a Guarda Civil Metropolitana. Eu fui o único vereador, até então, que mandou alguma emenda para a Guarda, e eu mandava, no mínimo, 50% das minhas verbas para a Guarda Civil Metropolitana. E esse dinheiro, porque foi trabalhado sempre em conjunto, não era eu que inventava, eu, com o secretário, com o comandante, a gente definia para onde ia esse dinheiro, quais eram as demandas, as necessidades, até porque eu sempre tive em todas as inspetorias da Guarda, qualquer guarda naquela época lembra disso, eu estava muito presente, então eu sempre procurei ouvir da Guarda, do pessoal de rua, o que precisava, quais eram os seus problemas, eu sempre estive muito próximo de todo mundo, e eu acho super importante, então não basta eu ouvir o comandante e o secretário, eu quero ouvir a tropa. A ponta. É isso, esse que sabe o que está acontecendo, esse conhece a realidade. Então eu sempre conheci isso com profundidade e sempre encaminhei o dinheiro para onde precisava. Quero continuar podendo ajudar. Eu tenho falado sempre essa frase porque eu acho que mostra o meu verdadeiro sentimento com a Guarda. Ajudar a Guarda a poder nos ajudar. É cuidar de quem cuida de nós. É isto que eu olho, é assim que eu vejo a Guarda. Nós precisamos olhar com carinho, porque assim, o problema de segurança da cidade de São Paulo, todo mundo já tem alguma história para contar. E todos nós precisamos de uma Guarda bem preparada, parceira, cidadã, comunitária. E é isso que eu vejo. E quero continuar podendo contribuir dessa maneira. E o senhor, falando de segurança, tem até propriedade para falar, porque o senhor, a gente conhece a sua história, o senhor foi vítima da violência, uma inversão da ordem natural da humanidade, que é ter que enterrar um filho por vítima da violência. Bom, o que eu procurei fazer com essa história horrorosa que aconteceu na minha vida é tentar fazer o melhor possível. Eu poderia me tornar uma pessoa louca, ou seja lá o que for, e eu procurei levar todas as minhas forças, toda a minha energia para procurar ajudar as pessoas, tentar usar, sim, dizem, porque você usa a história da sua filha. Sim, eu uso a história da minha filha, mas para fazer o bem para os outros. Pode ser muito impacto, mas é verdade, assim, eu costumo dizer assim, o Champinha não vai matar minha filha 2 vezes, vai matar a sua filha. Então é por isso que eu trabalho, para que outras famílias não passem pelo que a minha família passou. E não é querer pegar pelo drama. Eu realmente quero ajudar. E eu acho que eu tenho condições, tenho um pouco de equilíbrio para a gente poder trabalhar junto e tentar uma cidade mais justa, mais humana, e que outras famílias não passem pelo que a minha família passou. Como muitas famílias já passaram também. Outras lianas morreram e morrem todos os dias, infelizmente. Nem todas têm a mesma visibilidade por condição econômica, por N razões. O meu caso foi mais midiático, a história realmente é o impensável, mas a gente tem que usar da melhor maneira possível. E usar não significa me beneficiar, é usar para beneficiar você. A sociedade, né, Ari? A sociedade como um todo. Ari, agradeço muito a sua participação. As portas do Síndico Guarda SP sempre estiveram muito abertas ao senhor, aos nossos colegas que têm um carinho especial pela Guarda Civil Metropolitana. Nós sabemos disso porque eu praticamente estive muito presente no seu gabinete também durante o seu mandato. Vou deixar um espaço para o senhor fazer uma despedida, fazer uma palavra direcionada ao nosso policial da Guarda Civil Metropolitana para a gente encerrar a entrevista. E muito obrigado pela sua presença, Ari. Bom, mais uma vez, eu agradeço muito esse espaço, essa oportunidade de poder falar com toda a nossa Guarda Civil Metropolitana. Quero poder continuar sendo o parceiro que sempre fui, poder dar todas as minhas contribuições. E, assim, estou aqui também para refrescar a memória de quem viveu a época que eu era vereador e de quem não viveu, quem é novo na Guarda, se informa para saber tudo o que eu fiz, como eu fiz, por que eu fiz. Então, vamos todos procurar construir uma cidade melhor e eu me coloco como uma opção importante para toda a Guarda e para toda a população de São Paulo. O diferencial que eu posso falar do Ari é que você não precisa procurar ele vai te encontrar. Que o Ari está sempre presente nas nossas inspetorias, nas nossas reuniões de guarda. O Ari está sempre... Eu falo isso porque a gente acompanhou isso, né, Ari? Está sempre presente, se faz presente mesmo. Muito obrigado, viu, Ari? Obrigado.
Bom, nesse bloco da consciência política, nós temos a grata satisfação de receber aqui na sede do Sindiguardas SP nosso companheiro, nosso amigo, o Pedro Horta. Pedro Horta, que representa uma figura política conhecida no cenário nacional por desenvolver lá o Ministério da Cultura, o ministro da Cultura no governo Bolsonaro anterior. Pedro, satisfação recebê-lo aqui, é um grande prazer tê-lo aqui em nossa sede, em nosso programa Fique por Dentro. Faça sua apresentação aos nossos colegas da Guarda Civil Metropolitana. É uma alegria estar aqui no Sindicato da Guarda Civil Metropolitana. Se Deus quiser, logo, logo, a nossa Polícia Municipal, né? Isso aí. Eu tenho muita alegria porque foi com um Horta que tudo começou. A Guarda Municipal, que não era municipal, né? Era uma guarda que começa no Estado, depois ela foi, por longos anos ela durou, foi extinta, e aí vem a Guarda Municipal da década de 80, 85 com a eleição do prefeito, e aí foi se constituindo e volta em 86 instituída, né? Isso, exatamente. E aí hoje começa essa luta de alguns anos de vir ser uma polícia municipal. Tem meu total apoio e adesão e engrossamento nas fileiras dessa luta que tramita no Congresso Nacional. É isso aí. Para quem ainda não conhece o Pedro Horta, ele tem uma relação com o Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos. Para o pessoal mais antigo, né, das primeiras turmas da Guarda, vai lembrar da ação do 81, é uma ação que a gente tem muito antiga daqui do sindicato mesmo. E o Pedro, como advogado, jurista, professor de Direito Constitucional, ele nos ajuda muito nessa ação, porque é um dos advogados nomeados para fazer a defesa do sindicato na ação e consegue fazer um trânsito dela justamente por causa da experiência constitucional, não é isso, Pedro? É verdade. Tivemos a ação, ela ficou 20 anos aí em discussão. Depois a subida do recurso estava há 6 anos e conseguimos aí, num bom prazo, recorde de meses, no STJ, ter a vitória. Está em prazo de execução aqui no tribunal e rapidamente aí a turma da famosa ação do 81, né? Que ainda é remanescente, ter os seus valores aí, cada uma ter a sua restituição merecida da sua luta, do seu trabalho. E para mim é uma honra poder concretizar esse sonho e ter a confiança e ter tido a confiança do sindicato ao lado dos colegas advogados, né? E a gente que tem essa história, o sindicato propiciar e ter essa confiança em nós, isso é a providência divina que nos coloca, né? Essa ligação que a gente tem familiar com a Guarda Municipal é uma alegria para nós poder materializar esse sonho o dom que Deus nos deu, que é o direito, e a gente ia ter atuação nos tribunais superiores em Brasília, concretizar esse sonho. Experiência, né, Pedro? Aqui no programa nós convidamos o Pedro Horta para participar do programa Consciência Política, porque ele está candidato a vereador na cidade de São Paulo, então ele é uma das pessoas que podem estar lá na Câmara Municipal no próximo ano realizando o mandato. Então a gente vai falar com ele sobre aquelas questões que são atinentes à Guarda Civil Metropolitana. Antes disso, Pedro, eu só gostaria de falar um pouco mais sobre o senhor. O senhor tem experiência jurídica, claro, a gente já conhece, o senhor é professor de Direito Constitucional e tal, mas o senhor também tem um pezinho no jornalismo. No jornalismo. Eu sou vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, uma entidade centenária, né? Tem a representatividade institucional e corporativa de lá. O jornalismo, ele veio, inclusive, para a gente melhorar a redação e comunicação, coisa que hoje, inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem lançado uma bandeira para tornar os processos, dado o volume, mais sintéticos. Essa comunicação, hoje se debate no país inteligência artificial, se debate comunicabilidade entre o advogado via as petições e os magistrados, e a gente lá atrás já pensava nisso, né? Eu acho até que isso que deu a celeridade, sabe? No processo do 81, e isso a gente tem contribuído também com essa bandeira. E é o que a gente pretende fazer, se for da vontade de Deus e da população de São Paulo e dos amigos da Guarda Municipal confiarem na gente, fazer na Câmara também. Okay. Esse tecnicismo do regimento interno da Câmara, da Lei Orgânica de São Paulo e da Constituição Federal e também da Constituição Estadual, que são as leis que vão basear o nosso mandato e o regimento interno da Casa, também trazem muita dificuldade no dia a dia da burocracia de fazer a aprovação das coisas lá dentro. Então nós vamos sintetizar muito isso para poder
já trazer a nossa contribuição e experiência no Poder Legislativo para trazer uma melhoria também no avanço da Casa Legislativa, trazendo resultados para a população e para as instituições em si e também para os servidores, que é o maior patrimônio que o São Paulo tem. Não é só ter o maior orçamento relativo do país, né? É o quadro de servidores. E a Guarda Municipal é um dos que ponteia nisso. Pedro, você já tem uma experiência também na administração pública, participou daquela reforma administrativa de ministério para secretarias e tal, o senhor participou disso, inclusive exerceu o cargo efetivo de secretário nacional de cultura, Sim. que tinha o status de ministro da cultura, e assim, num país que tem dimensão de um continente, praticamente, né? Isso trouxe para o senhor também já uma bagagem muito grande de administração pública, não é isso? Traz bastante, né? A Secretaria Nacional de Cultura, quando chegamos lá, ela estava dividida entre 2 ministérios. Uhum. A operacionalidade dela na cidadania e no turismo, né? Acho que o blend de cultura tem tudo a ver com o turismo, saímos da cidadania, diminuindo pontos de DAS. O que seria isso? Enxugando cargos por função, dando racionalidade jurídica, diminuindo o custo, diminuindo estrutura e, mais do que isso, né? Dando racionalidade administrativa, diminuindo processos, evitando retrabalhos, distribuindo a pasta, né? desburocratizando, trazendo acessibilidade, usando da tecnologia para dispor orçamento, que isso é muito importante. Essa experiência foi muito rica para nós, né? O governo Bolsonaro fez uma economia na gestão muito importante. Independente de bandeiras partidárias, eu acho que a racionalização e acessibilidade do serviço público e melhoria de salários é importantíssima. Passamos uma pandemia aí com uma economia recessiva no mundo inteiro e a gente conseguiu dar uma vazão, inclusive, de apoio para a classe cultural muito importante. Fizemos uma política de Estado, que é a Lei Aldir Blanc, né, com apoio do Congresso Nacional, aprovada por unanimidade. Tenho uma alegria muito grande de ter sido parte da sanção disso pelo presidente. Deixamos 12 bi aí de política cultural para o país. Fomos ultrapassados agora nesse atual governo, é para isso mesmo, já está em 15 bi. Então, isso é muito bom, nunca tinha sido pensado isso no país. E mais do que isso, né? Formalismo. Porque antigamente toda aquela atividade conexa, por exemplo, num espetáculo teatral, era informal. Então hoje você tem desde o eletricista de teatro, montador de palco de teatro, todo mundo formalizado em microempresa. Então o governo se conversando, né? Então a economia, o ministro da Economia facilitou o grande programa de implantação, o circense que não tinha acesso à saúde, porque não tem endereço fixo, né? Mas tem o celular. Então, veja só que coisa, né? Você tinha por exemplo, o itinerante, que é como é que se diz, o cigano, ele tinha acesso ao SUS. Uhum. O circense não. Uhum. Por quê? Porque é itinerante. Mas, por exemplo, o cigano tem... Como é que vocês fizeram dele? Fizeram porque ele tem celular. O circense não tem? Então, hoje, com acessibilidade, então pôde ser atendido na pandemia, a classe ficou... E olha, quem me trouxe foi até o Dedé Santana, essa causa. Muito amigo da Regina Duarte, isso começa com a Regina. A Regina fez uma gestão maravilhosa em tão pouco tempo, né? Até apelidei ela de Juscelino Kubitschek, né? As avessas, porque... 3 meses, 30 anos em 3 meses. Uhum. Tive o privilégio dela dar esse tiro inicial, comecei com o chefe de gabinete dela, número 2, depois ela saiu, fiquei, e conduzimos a política como tinha que ser, né? Isso. A gente fazia um blend muito bom, porque ela entende muito de cultura, eu entendo muito da burocracia, chão de fábrica, como que eu digo, chão de plenário, como ela disse. Uhum. E deu muito certo. Assim, eu tive uma conversa assim, bastante saudável sobre isso mesmo, né? Numa das vezes que eu estive no Congresso Nacional com o deputado federal Tiririca. E assim, sendo bem sincero, para o cidadão essas coisas não chegam. O cidadão sabe da realidade do artista, né? Da realidade do artista. As pessoas pensam que o artista é aquele glamour que ganha muito dinheiro, mas na verdade, eu falo isso porque eu conversei com o Tiririca, e o Tiririca falava assim: a gente está aqui brigando para que o artista tenha acesso à aposentadoria. Eu nem sabia que eles não tinham, né? Pelo menos a grande massa de artistas, esses artistas que o senhor falou que eram os informais, não acessavam a aposentadoria. Então foi uma conversa assim, bastante rica. Eu aprendi muito sobre isso, conversando com o deputado que, assim, sendo sincero, foi muito hostilizado pela sociedade, porque é o palhaço no Congresso e tal, mas ele tinha uma pauta, né? Ele tinha uma pauta, ele tinha um público que ele pautava, e eu comecei a aprender sobre isso
com ele. Mas, Pedro, a gente vai falar aqui um pouco sobre Guarda Civil Metropolitana. A gente, quando traz os convidados aqui, a vereadores, candidatos a vereadores, candidatos a prefeito também, a gente apresenta uma pauta. A primeira dessa pauta é orçamento. Hoje, o município de São Paulo dedica 1% de suas receitas à Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Isso representa cerca de 1 bilhão, cento e poucos milhões, né? 1%. A pauta do sindicato é que esse orçamento chegue a 3%, quiçá 5%, que é a média das cidades aqui da Grande São Paulo. Então, a gente defende que o orçamento com segurança urbana deveria ser pelo menos 3% da arrecadação, 5% da arrecadação. O que o senhor pensa sobre isso? Não, acho extremamente correto. Veja, até mais. São Paulo passa... Eu costumo dizer que o legislador no todo... Aliás, era a frase do meu falecido pai, né? O legislador legisla na emoção, não legisla no planejamento como um todo. Todo mundo passa pelo problema, todo o município, estado, nação. 30% é Lei Calmon, que é a obrigatoriedade da educação. 15% é saúde. Fora o contingenciamento, ou seja, congelamento do orçamento com as ações judiciais, que são os precatórios. Mas e aí? O que você faz com tudo isso? Deita e chora? Não, criatividade. Precisa enfrentar o problema de frente. Então, o que eu acho? Nós vamos receber agora, com o apoio e a providência divina e o apoio da população, como vereador, eu vou receber o orçamento pronto. Obviamente que você vai esperar janeiro para pisar na Câmara? Não. Vou receber o orçamento pronto, vou pressionar a bancada que lá existe do meu partido, já no dia 2 da apuração. Prefeito que ganhar também, porque se for o atual... Eu tenho que sentar com ele já, porque ele vai contar comigo nos próximos anos para fazer aquela pressãozinha e já contribuir com o que Deus me deu, que é o cérebro, a experiência administrativa colhida de vários governos. Eu trabalhei com o presidente Michel Temer, que é meu colega de constitucional, professor de constitucional como eu, e presidente Bolsonaro, e fazer a pressão. Já gerar algumas coisas na peça orçamentária, que ele vai mandar para a Câmara, tem muitos na Câmara que me conhecem, e a bancada atual. Para quê? Precatório a gente tem que tentar fazer aí, reabrir o balcão de precatórios. Pagar com deságio, conversar com meus vizinhos da Faria Lima, porque o meu escritório de advocacia é na Faria Lima, então conversar com o mercado financeiro para ver se faz uma absorção disso aí, e segura aí a venda, e aí atravessar a casa que eu trabalho muito, que é o Tribunal de Justiça, para tentar fazer aí quitação e execução de dívidas de privados com precatório, numa modelagem parcelada, que quita a dívida e o outro lado receba parceladamente também, uma equação dessa que não onera ninguém e dá um fôlego para o município trabalhar 5 anos, no recebimento. Então, isso já desonera o orçamento para investimento. Que eu tenho que fazer? Isso é proposição e sensibilizar todos os novos colegas, os colegas reeleitos, o prefeito. Torço para que chegue lá, seja reeleito, ou novo que chegar, ou quem tiver no segundo turno também se comprometer, isso é um pouco de pressão, também trazer esse diálogo também para a imprensa, para entender, né? Que também não é fácil. Tem que ter intimidade com o tema. Essa questão dos 30% da educação, você também desonerar um pouco, porque esse gasto de 30% tem algumas coisas ali. Você tem a tecnologia hoje entrando que gera uma economia, e parte da tecnologia, você também está errado na equação interna de gasto com a educação. Porque, por exemplo, quando você usa a questão do tablet, você está incluindo na alíquota da educação o gasto com a operadora. Isso é insumo que não precisaria estar lá. E você precisa atravessar um pouco e descer a 23 de maio e parar direito ali no Tribunal de Contas para conversar, para entender que isso não é um gasto obrigatório de educação para também, ou que não é de insumo, que seria um gasto da educação que deveria estar batendo daquela alíquota, está computada ali. Então, isso você está gastando com a educação. Então, isso a gente deveria estar limpando um pouco a pauta para desonerar e computar ali. Quando você fala dos 15% da saúde, você tem a saúde muita pejotização, sabe? Que é até um tema que não é aqui que a gente vai tratar, porque aqui é uma questão de segurança, uma questão outra.
Mas essa pejutização a gente tem que voltar um pouquinho atrás, fazer uma certa consideração e ela tem que entrar um pouquinho mais nesse 15% aqui. Com isso você vai começar... E a prestação de serviço também da Guarda Municipal também teria que estar entrando nesses 30% da educação e desonerando aqui a pauta para investimento. Você fazendo um pouco desse rearranjo e um pouco de um olhar nesses contratos de terceirização. Um pouco do desempenho do lixo. Porque, veja, o André Matarazzo, quando ele fez uma licitação do lixo, até fui conhecer, porque eu era gestor na CEAGESP e eu fui copiar o contrato do lixo. Aliás, eu fiz uma fiscalização, né? Eu lembro quando eu estava na CEAGESP como gestor, eu lembro que só uma glosa de contrato do lixo foi 3 milhões de reais. Caramba. Foi uma coisa... Aí deixei a empresa que estava lá veterana de várias gestões, foi ameaçado, aquela coisa que a gente está acostumado, né? Quem é honesto, o tempo é Deus que fala teu na terra, né? A gente não facilita, né? Mas eu fiz uma glosa de mais de 3 milhões lá na CEAGESP, num mês só, inabilitei, acho que por 7 anos de licitação, e fiz a rescisão no sindicato, porque eu sabia que o cara não ia pagar, que era picareta. Fiz no sindicato. O cara não acreditou. Falei, dia seguinte estou lá, fica tranquilo. O cara não acreditou do sindicato. Falei, é sério mesmo. Eu falei, não é sério. Meu. Me elogia pelo ato de gestão. Você é honesto é que nem tomar banho. Falei pro cara. A coisa que mais me irrita é falar que eu sou honesto. Me elogia pelo ato e procedimento de gestão que impede malversação de dinheiro público, pô. Que maníaco falar que o cara é honesto, pô. Isso não tem que ser exaltado. Exaltado é quando você faz procedimento. Isso não deveria ser exceção. Uhum. Honestidade é regra. Fomos lá, pagou todo mundo, porque você dá direto pro cara, ele engole. Estou sabendo, né? A gente sabe, né? Aí, como diz o Magno Malta, né? Mamãe me acode, né? Vai dar direto pro bandido. Você entrega lá que você está inabilitado por 7 anos. Agora, tem que dar uma olhada nos contratos também. Não, veja, não estou falando que está mal versado, mas dá uma enxugadinha também, o empresário contribuir com a gente, né? Dar uma enxugadinha, de repente presentei a prefeitura com uma enxugada melhor, usar um pouco da tecnologia, sabe? Nessa retomada aí para custeio da coisa. Tenho certeza que o empresário também dá uma contribuição com a cidade. Estão adeptos a isso, né? Todo mundo quer contribuir numa retomada de melhoria de serviço público. Porque eu chamo o círculo virtuoso da economia, porque se ele não faz isso, ele também vai pagar indiretamente aquela prestação de serviço. Todos querem contribuir com a cidade, né? Sim. Tenho certeza. Aí eles vão ser sensíveis a isso. Sim. Então eles dão uma contribuição. Eu lembro quando eu estava na CEAGESP, por exemplo, o que eu fiz? Olha só, a coleta do lixo, lá é 3 vezes ao dia, porque a operação é 24 horas. Então, o que eu fazia? Eu era um prefeito lá, no pátio. Aqui, eu estou falando só do entreposto da capital, já são 42 unidades. Então, o que eu fazia com o caminhão lá? Ele fazia 3 coletas, e em vez do cara jogar fora, porque o produto lá é de alta qualidade. Então, quando tem um amassadinho, mas ele é ainda super consumível, mas não para pôr na gôndola de uma grande rede, de uma rede que você vai lá, compra pelo olhar, eu falava o seguinte, não joga no pátio. E às vezes a caçamba está cheia, o cara vai jogar no chão, aí é pior. Eu falo assim, chama um caminhão de coleta da empresa, que ele dava de graça esse caminhão. E aí ele levava para o banco de alimentos. Eu tinha entidades cadastradas, que o pessoal ia lá, checava se existia, se não tinha venda para terceiros, ou para uso político de alguém. E aí a gente fazia um rodízio dessas entidades. Por quê? Porque isso economizava no contrato do lixo, mesmo ele dando um caminhão. Então começava a enxugar o contrato do lixo. Isso é gestão. E como ainda em São Paulo o descarte era feito em, como é que chama? Aterro? O que eu fazia? Eu tinha um romaneio, o cara, eu tinha um duplo controle, desde quando pegava no ponto, tinha um controle na portaria, e eu tinha um controle de quanto chegava lá. E eu sabia quanto tinha que chegar lá. E eu tinha um cálculo, quanto cabia lá no aterro. Porque se ele me desse o cálculo certo, ia chegar uma hora que o aterro não podia mais receber, daí eu mandava fechar o aterro com o secretário do meio ambiente. Então o cara era obrigado a me dar o cálculo certo ali. Sim. Acabou o problema. É a mesma coisa nos contratos, fazer bem feito. Quando você vai numa rua, por exemplo, que você tem um aviamento mal feito e passou por um recap e está mal feito, você passou com o carro lá, pô, Pedro, eu te alertei, você fiscalizou a rua lá em São Miguel, né?
Um amigo meu lá, o Brian Ferry, lá, que você falou, como é que chama? O artista que você falou? Richard Gere? O Richard Gere lá de São Miguel passou e ficou o carro balançando. Você não falou que você fez o recado? Mas fez o recado, vou olhar. Bom, o cara fez mal feito, sabe o que tem que fazer? Não é chorar. É pegar a empresa e mandar ele refazer de graça. Sim. Porque não dá o mesmo trabalho. Aí quando o cara sente isso, que tem fiscalização e refez de graça, faz direito. Começa a fazer levar a sério. Vai levar a sério. É fiscalização. O poder do vereador é fiscalizatório. Então, você fazendo enxugamento de contrato, aí você vai gradativamente, dentro de um plano plurianual, que é a primeira peça que o vereador eleito vai, que é o planejamento dos 4 anos, você vai de 1 bi, você vai para 2, você vai para 3, você vai para 4, chega em 5 e até 6. Só que o primeiro investimento que você tem que fazer é um investimento gradativo na questão de aumento de tropa. Mas você tem que pensar no paralelo no aumento salarial. Sim. E pensar no inativo. E pensar no plano de salário, que eu digo porque se você não pensar no inativo, você não vai ter... Você tem que pensar no paralelo do inativo com o ativo. Porque senão o cara não vai fazer concurso. Porque ele sabe que uma hora ele vai ser inativo, ele não vem para a guarda. Sim. Então você não vai construir tropa. Você vai construir transitórios. Sim. Sabe por quê? Eu vejo isso. Olha, por exemplo, muito tempo dando aula no Damásio de Direito Constitucional. O que você vê quando o cara faz carreiras jurídicas? Que é um preparatório para tudo que é carreira jurídica. Vai de delegado de polícia a juiz. O cara ele presta um concurso que é difícil, mas dentre todos o que o cara consegue às vezes até passar primeiro. Delegado de polícia. Enquanto não se melhorou o salário, o cara prestar delegado de polícia quer fazer o quê? Ele conseguia ficar no Damásio, estudando, rachando para concurso de nível salarial mais alto, e ganhava menos na polícia. Primeiro concurso, promotor, juiz que ele passava, ele largava a polícia. Magistratura ia embora. E aí o que acontecia? Você não fazia quadro bom na polícia, a polícia gastava com academia, gastava com formação, carteira funcional, tudo. Formação, bala, cápsula, o cara não ficava. Uhum. Então, acaba, às vezes, sendo um trampolim. Sim, sim. Trampolim para ir para lá. E o pior, né? Vai para a segurança privada. É um problema de gestão institucional. Institucional. Por mais que você dê bom armamento, e há de se reconhecer, veja, sem paixões. Eu, na vida, por mais que eu tenha muita gratidão ao Michel Temer e ao Bolsonaro, que me ungiram a cara. A gente tem que ter gratidão, né, gente? Sim, não precisa ter paixão. Mas tem que ter gratidão. Você não pode ter compromisso com erros, nada. Mas a gente ter gratidão... Eu nunca tive presidente de estimação, nem no Palmeiras, onde sou conselheiro. Mas há de se reconhecer que o Ricardo fez muito pela Guarda Municipal. O Ricardo Nunes fez muito pela Guarda Municipal. É o candidato da minha chapa, de verdade. Gosto muito dele. Por incrível que pareça, eu conheço muita gente. De todos os candidatos, é que eu tenho mais amizade, assim... De 20 anos, conheci a mãe, da época de MDB, distribuía Santinho, bonito mesmo isso. O Ricardo veio lá de trás, fez a mesma faculdade. Uhum. Somos palmeirenses, puta coincidência. Ele sempre fez um gesto ao Bolsonaro. O Bruno eu conheci, eu trabalhei com o avô dele, o Bruno. O Bruno eu conheci garoto. O Bruno tem até uma idolatria. Cumprimos crédito de mestrado junto, eu com o Bruno. O Bruno nunca combinado, sempre nos encontramos. Uhum. Engraçado isso, Depois ele foi ser deputado, eu estava na assessoria técnica, dei plenário na Câmara. Os momentos que eu estava em plenário, que suspendia a sessão, por um acaso, sempre conversavam. E era uma liberdade tão grande que ele sentado lá numa posição magistral, eu sou muito litúrgico, sabe? Eu costumo dizer que eu tenho uma liturgia temeriana. Mas eu não sei porque que o Bruno sentava em cima da mesa que ele estava lá, parecia que eu era o deputado. É engraçado isso. Uhum. Não sei por que era assim, né? Eu chamo todo mundo de deputado, aquela liturgia. Eu sentava, porra, Bruno, assim... Olha o negócio. Aí eu falei, vou acertar a CEAGEL, você tem que ser de fora para dentro. Comecei a passar a madrugada, como é que eu vou acertar esse trânsito, essa farra louca, essa corrupção? Aí um dia eu liguei para falar com o prefeito. Liguei para a prefeitura. O prefeito marcou, achei até que era o Dória. Eu ficava tão louco, eu virava dia e noite lá dentro para acertar aquilo ali, acertei, viu? E aí um dia... Era o Bruno, o prefeito. Falei, Bruno, eu preciso disso. Ele falou, não, vou de madrugada entender aquilo lá. Foi e tal. Acertamos aquilo ali. O Ricardo, às vezes, tem muita proximidade. Mesmo assim, a minha função vai ser fiscalizatória e fazer o que tem que ser feito. Não tenho paixão por
prefeito de estimação, mas a gente tem que reconhecer, ele fez muito pela Guarda Municipal, em equipamento, tudo. Mas agora está na hora de fazer pelo bolso. Isso, bem lembrado. Isso eu vou cobrar e dá para fazer. Isso aqui não é um compromisso inexequível com vocês, mas tem que ter uma visão 360 graus de tudo que precisa. Como na saúde. Eu acho que é dever do Estado mínimo, assim, saúde, segurança e educação. Uhum. Quando o guarda municipal presta um serviço de relevância na educação, quando ele faz a proteção da educação, eu lembro assim, né? Em escola, que você via na porta a polícia militar. No meu caso, né? Eu tive o privilégio, que pouca gente tem, não tenho vergonha disso. Eu estudei no Dante Alighieri a vida inteira, como colégio da colônia italiana, nos jardins, que você viu, você era criança, você via a PM lá por algum motivo. A gente falava o guardinha, mas com toda a educação, né? Não demérito, né? Você tinha orgulho de ver um militar, né? Eu até tenho foto de farda, aquelas fardas que vendia. Hoje a pessoa não vê com esses olhos, precisa voltar a resgatar, ter esse orgulho. E a educação, o servidor da educação andar de mãos dadas com a Guarda Municipal e numa soma. A educação tem que entender que a alíquota que vai dali, ela não tira. Você tem que fazer um círculo virtuoso do orçamento entre as unidades de despesa. Isso é com inteligência que tem que ser feito. E tecnicismo. Então tem que ter gente técnica com mandato de vereador que queira debruçar. Há pessoas em todas as bancadas. Eu acho que esse é um ponto de convergência de qualquer viés político que tenha. Porque, veja, há que se construir as pontes de diálogo. Esse nós e eles não pode entrar e contaminar essa próxima legislatura. Sem dúvida. A gente tem que fazer o mandato da construção. Eu me vejo como um cara de centro democrático, porque esse lado, seja qual for, as pontas estão na confusão, são um cara de solução. Sim. São Paulo tem pressa. Então, está na hora da gente sentar. Não é possível, com o maior orçamento do Estado, da República relativo, porque o primeiro orçamento é da União, para mais de 5 mil municípios. O segundo é do Estado, para 645. O terceiro é o nosso, para nós mesmos, do município de São Paulo. Dá para se fazer uma readequação. E vai começar assim. Então, nós vamos ter o plano plurianual e orçamento para cada ano. Dá para a gente fazer um crescimento gradativo. Eu sei que está vindo mais um gesto aí, que é a questão de uniforme também para a guarda, que até então não teve. Vamos ter que enfrentar algumas situações também de composição com as forças de segurança. Já estamos nos falando recentemente a questão com o governador, o prefeito fez um desenho muito bom das linhas de leitura de inteligência de câmera. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Agora também com a câmera, não é só não é só as linhas de salário, que não é só do prefeito. Porque ele pode fazer a mensagem do orçamento, mas a aprovação e direcionamento do plano plurianual de onde vai investir é nossa, se Deus quiser, dos vereadores. Dos vereadores, exatamente. Então não adianta falar, é o prefeito que manda na linha. É nossa. Sim. E quando você direciona as prioridades, segurança pública... Ele tem que cumprir. Ele tem que cumprir mais do que isso. Hoje, a maior prioridade da campanha e o primeiro item que a população vê como clamor da sociedade é segurança pública. Sim. Voltou ao tempo do governo do Quércia, que era o primeiro item. Quando o Fleury, eu compus o governo Fleury, ganhou a eleição, e ganhou, era o secretário da Segurança, ele jogou para o 7º item isso. Então, na hora de voltar. E não tinha nada disso de inteligência tecnológica, não tinha o efetivo que tem hoje, não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Hoje, naquela época, a maior achado que foi era o tracking de Israel, que eram os rádios. Analógico ainda. Analógico. Isso mesmo. Nas viaturas, era o palão, né? E aqui a Guarda Municipal, em conjunto com essa inteligência de Israel, o prefeito era o Paulo Maluf, que é histórico, foi histórico no meu partido lá atrás. O partido hoje está repaginado, mas era o Paulo Maluf. Ele deu as veraneios, que passou alguns meses depois, não tinha no orçamento, porque não tinha na Câmara, veio muito carro, não tinha no orçamento para trocar o óleo. Mas mesmo assim, de gole em gole, a guarda foi subindo, foi tendo a sua relevância. Agora é hora de repaginar. Mais objetivamente, é um desenho de orçamento todo, não dá para legislar na emoção, falando, olha, vamos jogar uma alíquota aqui só para jogar para a galera, de aumentar percentual numa pancada só. É repaginar tudo, é mexer em contratos,
diminuir. Isso vem do prefeito, Câmara mexendo, dá as mãos nessa pauta comum, não tem cor partidária, é São Paulo, todos os vereadores. É descer a 23 de maio, explicar para o Tribunal de Contas, para também não tomar improbidade administrativa no prefeito, deixá-lo com o pinico na mão, é pauta comum. É o empresariado que tem contrato vigente, tem cumprimento de contrato, falar para ele, cede um pouco aqui por São Paulo. É a população também aplaudindo e pedindo. É a imprensa também dando coroa de louros para prefeito, vice-prefeito, 55 vereador, porque precisa. Sabe? Essa coisa toda, essa engrenagem toda funcionando. Totalmente execuível você, em 4 anos, chegar de 1% para 5%. Bom. E Tribunal de Justiça para a questão também de precatório. Bom. E também, aí você tem que abrir a questão e sensibilidade mercado financeiro, sensibilidade presidente da República, ministro da Fazenda, que eu acho que facilita bem, porque foi prefeito de São Paulo, a sensibilidade, vice-governador tem uma sensibilidade, uma paciência para escutar danada, que é o Alckmin. Vamos atravessar, dar as mãos, todo mundo. É parar com foto, sentou o bolsonarista com o lulista, parar com essa foto e crítica e usar aquela maldita foto numa época de campanha. Olha lá, sentou com o cara. Vamos dar trégua, vamos reorganizar a festa. Depois tudo bem, né? A gente dá umas pancadinhas que a gente gosta, né? É o sal da vida da política. Mas por São Paulo, para uma readequação. E também dá uma readequação na rolagem da dívida. Bom, vocês percebem que a conversa é bem mais técnica, né? Com pessoas que têm o conhecimento da máquina pública, a conversa é mais técnica. Ela foge um pouco do campo político, muito embora tudo seja político, mas a conversa é técnica. O Pedro Horta explica para a gente tecnicamente como funciona um orçamento, para então ele explicar como que esse orçamento pode ser aumentado. Mas agora, Pedro, eu gostaria de falar para você sobre 2 assuntos que são primordiais para nós. O primeiro é a contratação. O nosso efetivo hoje tem perto de 7.300 guardas civis metropolitanos para uma cidade de 12 milhões. Rio de Janeiro tem 7.100 guardas civis para uma cidade de 6 milhões. Então, percentualmente, a gente está muito aquém, por exemplo, do Rio de Janeiro. E o segundo tema é formação. Não adianta ter um efetivo muito grande numa academia de formação que não tem a menor condição de formar um efetivo muito grande. Porque, assim, para ser sincero, a gente vive num puxadinho. A Academia da Guarda Civil Metropolitana é um puxadinho lá de uma área de setor público lá, de obras lá, e funciona assim. Então, as perguntas que eu faço para você, Pedro. Você é favorável ao crescimento do efetivo da Guarda Civil Metropolitana e, dentro desse contexto, o senhor entende que a Guarda Civil Metropolitana merece uma academia de formação digna? Uma academia no padrão do Distrito Federal, né? Atualizada. Do distrito, né? É maravilhosa a academia, tive a oportunidade de conhecer. Eu acho que a gente tem que fazer o crescimento da Guarda Municipal Metropolitana. Sabe por quê? São Paulo é um país. Não dá para ter um comparativo aí de cidade. Não é normal São Paulo, né? É um país, é uma locomotiva. A gente tem que começar a dar uma repensada no pacto federativo, uma quebra de pacto federativo. São Paulo tem que ter uma retenção um pouquinho maior, uma volta maior, ou uma volta, uma retenção maior da carga tributária que a gente fornece para o país. Aí você consegue fazer algumas coisas nesse sentido. Eu vou propugnar, inclusive, no Sistema Nacional de Segurança, vou falar com o ministro da Segurança Pública, que é o da Justiça, o Lewandowski, tem uma boa relação com ele, foi ministro do Supremo. Vou falar com o Sarrubo, palmeirense, que é, inclusive, secretário nacional de Segurança Pública, uma construção de uma academia digna. Vou passar o Pires aí nas empresas que são fornecedoras da Prefeitura. A Câmara tem feito, vamos louvar a Câmara, a atual legislatura, tem feito uma economia muito forte, porque a Câmara, saibam vocês, tem 1/12 do orçamento do município para ter autonomia do Poder Legislativo. Eu vou pedir também que parte disso seja destinada para a construção dessa academia, que a gente tanto merece, que é a Guarda Municipal. E já vou aproveitar para falar do assunto Polícia Municipal lá em cima. Eu acho também que concursos. São Paulo, com o tamanho e dimensão do país, as emendas de bancada, porque você sabe que a bancada de São Paulo
tem as emendas coletivas. Sim. E essas emendas coletivas também servem para destinar para alguns temas específicos. A formatação do concurso público, também dentro do orçamento, tudo aquilo que eu já falei, também a gente tem que destinar um tantum para concurso. Tirar um pouquinho do orçamento de investimento de obras, para trazer um pouco para custeio de concurso público e formatação de novos quadros. Pensar nesse crescimento. Também fazer uma nova avaliação administrativa das terceirizações para trazer o quadro próprio da prefeitura. Trazer um pouco de tecnologia, tirar um pouco de terceirização. Ah, você vai diminuir o campo de trabalho de empregos? Não, calma. Vamos fazer o círculo virtuoso da economia na iniciativa privada para reabsorver esses que estão no setor público terceirizado. É pensar a cidade como um todo, gente. Aí sim. Não é tirar ninguém. Vai deixar de ser um terceirizado no setor público para, na iniciativa privada, a economia andando. Porque você sabe, às vezes você fala da arrecadação, aumento de arrecadação na prefeitura, nem sempre quer dizer que você está aumentando a receita. Na verdade, você, quando faz a economia circular, a receita aumenta, a arrecadação diminui. Você está pondo dinheiro aqui dentro e está arrecadando ali. Porque às vezes você está arrecadando, a receita está diminuindo. Porque você está custeando coisa ruim. Você entende? Então, são coisas importantes que a gente tem que estar repensando a cidade com um olhar 360 graus. Então, aumento realmente de efetivo, importante, gradativo, cidade... E não quer dizer que você está fomentando a insegurança. Pelo contrário, a segurança preventiva é importante. Sabe? Não é só criminalidade sendo combativo, porque a Guarda Municipal vai muito mais além, se Deus quiser será até o término da próxima legislatura, desses 4 anos que eu espero com a sua confiança estar lá. Ela vai ser uma polícia municipal, ela tem ação educativa de trânsito, tem ação educativa dos próprios públicos, que é museu, de orientação na cidade, é muito mais do que no jargão policial, um bate-pau e um prende ladrão, sabe? Sim. Ela tem uma ação preventiva de combate a drogas, palestra em escola, é muito mais, sabe? O ênfase é comunitário. É um promovedor de cidadania, viu? É isso aí. Vocês vão aprender que a Polícia Municipal, e me emociono, porque quando meu familiar instituiu com o Jânio Quadros, ele sabia o que estava fazendo. Pena que o crime está organizado, mas no exercício do mandato que a população me desse, eu vou ajudar a fomentar que as pessoas de bem se organizem. Vamos vencer o crime organizado. Bom, Pedro. E assim, para a gente finalizar, Pedro, a última pergunta: como você já vestiu a camisa da PEC 57, tivemos a honra, o prazer que você recebeu a nossa camisa da PEC 57 e vestiu ela, discutir sobre a PEC 57, que é, na verdade, como o senhor, como professor constitucionalista, sabe bem, alterar o artigo 144, sair daquele parágrafo 8º que trazia insegurança jurídica, jogar no caput e trazer segurança jurídica. E, ao mesmo tempo, promover a possibilidade de aposentadoria policial ao efetivo da Guarda Civil Metropolitana, que hoje está na regra do servidor comum, 65 anos de idade para homem e 62 para mulher. O que o senhor pensa sobre essa PEC 57? Não faz o mínimo sentido, né? Não ter equiparação da Guarda Municipal a um policial municipal, porque toda atividade dela é semelhada e equiparada, né? As demais polícias e forças de segurança. Elas só não têm equiparação do bolso, ou seja, o salário contra cheque. Só falta isso. Então, quando no direito laboral você tem a transcendência para facilitar julgar, e julgar de qualquer jeito nos últimos tempos, eu discutia isso no TST semana passada, depois de dar uma passada no Supremo, você não usar para facilitar o julgamento e não usar a transcendência do direito trabalhista no direito constitucional para equiparar a carreira, é o fim do mundo, né? Então, essa aderência constitucional é que eu vou colocar a serviço, e eu acho que o parlamento, o maior parlamento da América Latina, que é a Câmara Municipal, e os microfones disso, e é o que a gente pode trazer de caixa de ressonância da sociedade de São Paulo, lá em Brasília, podendo atuar até como amicus curiae nas comissões, viu? Por ser vereador e professor de Direito Constitucional, a gente consegue sensibilizar, e eu quero correr todos os corredores como vereador, vou pedir essa delegação ao próximo presidente da Câmara, vou correr todos os corredores com a camisa,
conversar com todos os parlamentares, vou fazer um parecer técnico para eles se sentirem mais à vontade e vou pedir uma audiência pública que seja feita dentro do plenário da Câmara. Atualmente o presidente da Câmara é o Arthur Lira, que é meu colega de partido, tenho o privilégio de ter uma relação boa. Inclusive, quando eu trabalhei na Câmara, meu gabinete que eu assessorava era no 9º andar, vizinho do Lira. Vou entregar, viu, presidente Arthur Lira? Sua secretária faz uma gelatina maravilhosa, vai ter que fazer para os colegas guardas municipais. Vou até falar para ele, para você, que só me elegi vereador para isso, hein? Comer as gelatina. Vou entregar, vai ter que ter lá, hein? Vou pedir uma audiência pública que você faça em plenário, porque a turma é grande, hein? E ainda vou pegar você no mandato, porque a eleição da mesa é em fevereiro. Nós tomamos posse em janeiro, vai estar legal. Sim. Vou pegar e vou pedir tua ajuda, tá, Lira? E você não vai poder negar até pela falecida mãe que era lagoana. Então vamos junto. Pedro, muito, muito bom. Eu agradeço. Esse empenho, esse apoio para a gente é importantíssimo. E nesse momento final, eu gostaria de abrir para você fazer uma despedida e fazer já uma conversa com o nosso público, que é o policial da Guarda Civil Metropolitana, conhecer o Pedro, saber quem é o Pedro e o que o Pedro pensa dessa, que é a nossa futura polícia municipal. Eu acho que é tudo isso que eu falei, né? É uma alegria poder estar com vocês aqui, colocar à disposição. Vamos ter um trabalho muito sério aí, se Deus quiser, a partir de janeiro, sendo o desígnio de Deus, a vontade de vocês. Importantíssimo vocês terem bons vereadores. Tem guardas municipais aqui, candidatos em São Paulo, pessoas ligadas, mas tem gente técnica para poder, ao lado deles, fazer esse trabalho técnico com vocês. E eu me predisponho a ser um braço técnico, com o viés político que a gente tem, conhecimento político que a gente tem, colocar essa experiência à disposição. Quero ter um pouquinho de voto de vocês, não posso negar, para ter um pouco de representatividade, para poder dizer e lá as pessoas verem que eu tive um gesto de vocês. Vai ser um trabalho incansável de um gabinete porta aberta para ter a polícia municipal e trabalhar essas questões de orçamento para ir melhorando, chegar aí nos nossos 5%, 6%, do orçamento ali e melhorar também a questão salarial de todos, trazer o inativo, melhorar a questão do inativo, vocês terem uma projeção para fazer a carreira, né? Vamos estar juntos, se Deus quiser, independente de resultado. Para mim já é uma vitória poder representá-los na coisa mais sagrada que há da advocacia, que é poder ter a procuração de vocês na 81. Então, e ter tido essa vitória, vou estar acompanhando até a execução. Brevemente teremos aí o resultado, viu? Muito obrigado pelo espaço. Deus abençoe a todos abundantemente, né? São Paulo acima de tudo, Deus acima de todos. Meu beijo a todos. Muito obrigado, Pedro Horta, nosso amigo palmeirense, né? Palmeirense, ex-ministro, e está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. O Sindicato Guardas SP está sempre de portas abertas ao senhor, à sua equipe. E muito obrigado. Fazemos votos e também está colaborando com o senhor lá na Câmara dos Vereadores. Grande abraço, brigadão, Pedro. Obrigado, viu? Bom, chegamos ao final de mais um programa Fique por Dentro. Agradecemos a você que nos acompanhou até esse último minuto, mas não vai embora ainda não, porque o Vilar vai dar o recado. Exato, Márcio. Para você que nos assistiu, muito obrigado. Para você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Para você que já é inscrito, vai lá no sininho de notificações, clica lá, recebeu aí o Fique por Dentro na palma da sua mão. Obviamente, compartilha e deixa um like pra gente.